trabalho sobre a coesão. O que é coesão? São os conectivos dentro do texto para manter a relação entre as frases, a ideia do texto. Objetivo: compreender na leitura do texto o sentido do uso de diferentes conjunções e a relação que estabelecem na articulação das partes do texto. Vejamos o texto informativo sobre a galinha d'Angola. Observe os grifos feitos de amarelo para que podemos compreender melhor aí as conexões que esse texto tem. Vamos ler? A galinha d'Angola é uma ave muito barulhenta, portanto, o criador deve escolher um local apropriado para instalações, um abrigo com telha de amianto para proteger as galinhas do sol e das chuvas. Elas são ótimas para limpar quintal cheio de mato. Seus hábitos alimentares são muito interessantes e vão desde grãos, gramados e verduras até insetos, formigas e cobras. Durante o dia, a galinha d'Angola anda no chão. Se um cachorro ou um caçador se aproxima, ela voa e se empolera em uma árvore. Se o invasor não é inimigo, a ave pousa perto para ver o que está acontecendo. À noite, protege-se dos predadores nos galhos mais altos. Vejamos, para facilitar a compreensão desses conectores, nós vamos classificar alguns conectivos para que a gente possa classificá-los melhor. Então, conforme a ideia de adição, nós temos o conectivo de adição ou aditivos. Eles colocam a ideia de que acrescenta, de que coloca mais um, de que dá a ideia de que tem mais coisa. Então, podemos usar os conectivos e, nem, e não, também, que, desde, até, ainda as locuções, mas também, senão também, como também, certo? Aqui no texto, nós podemos usar esta frase: um abrigo com telha de amianto para proteger as galinhas do sol e da chuva. Isso dá a ideia de que, além do sol, também protege da chuva. Outra classificação interessante é a das adversativas, ou que trazem a ideia de oposição, de contraste. Para esta ideia, nós podemos usar as palavras mas, porém, todavia, contudo, entretanto, senão, que, também as locuções no entanto, não obstante, ainda assim, apesar disso. Outro conectivo é a da alternativa, ou em alguns lugares encontramos a palavra alternância. A alternância que dá uma ideia de um ou outro. Podemos usar as palavras mais ou, também as locuções ou, ora, já que, né? Ainda temos os conectivos causais, que dão a ideia de causa, de por isso, por causa. Para isso usamos as palavras, podemos usar no meio do texto as palavras que, como, pois, porque, portanto, se, acaso, também as locuções por isso que, pois que, já que, visto que, o que. Aqui nós temos, né, para exemplificar esta ideia de tempo, de causa, temos até a ideia de o criador deve escolher um lugar apropriado para as instalações. É um bicho, é uma ave muito barulhenta, portanto, por causa disso, para isso, o criador deve escolher um local apropriado para as instalações. Outro conectivo são os de condições ou os condicionais, que podemos usar as palavras se, caso, contanto que, desde que, dado que, ao menos, a não ser que, exceto, né? E aí, aqui nós encontramos um conectivo bem interessante. Tá aqui nessa frase, ó. Se
um cachorro ou um caçador se aproxima, ela voa e se empolera em uma árvore. Então, podemos acrescentar aqui, ó, se acaso, se caso, né, ela se sentir ameaçada. Um conectivo bem fácil da gente conseguir compreender, da gente encontrar, é o de tempo, do tempo. Então, tempo indica a circunstância do tempo. Podemos usar quando, apenas, enquanto, logo que, depois que, antes de, atualmente, hoje em dia, desde que, sempre que. Aqui no texto, encontramos aí como exemplo a palavra durante o dia, ou seja, durante todo o dia, a galinha da Angola anda no chão. Podemos observar os conectivos de comparativo, que estabelece comparação. Podemos usar as palavras que, do que, depois de mais, maior, melhor ou menor, melhor, pior, como, e também as locuções tão, tanto, como, mais, do que, assim como, bem como, que nem, né? São todos conjunções, são todos conectivos de comparativos. E os concessivos, que dão a ideia de que contraria a oração principal, sem pedir a declaração dela. E aí fica assim: embora, contanto, ainda que, mesmo que, bem que, se bem que, nem que, apesar de que, mas que, pelo menos que. Então, são palavras que dão a ideia de concessão. Elas fazem a concessão da ideia, dão a ideia principal sem impedir a ideia do texto. Espero ter ajudado. Foi aí na nossa atividade avaliativa uma dúvida bastante grande. E vamos fazer aí 2 exercícios. Eu quero que vocês classifiquem as palavras grifadas. São 2 textos curtos, da galinha da Angola e o outro texto do pato mergulhão. Também bem curtinho, com alguns grifos. Façam aí as classificações destes conectivos. Isso vai nos ajudar bastante na próxima atividade de carta do leitor. Até já, turma!